Olá, vamos que vamos aí, né? Vamos desenvolver uma questão sobre cônica. Na verdade, a gente vai fazer 4, né, nessa aula, tá? Então, a primeira diz o seguinte: a distância focal da elipse de equação 3x² mais 4y² igual a 36, né? Então, é o seguinte, se a gente for pensar nessa figura, a gente tem lá o eixo y, a gente tem, né, neste caso, o nosso eixo x. Então, uma possível figurinha para essa situação seria algo mais ou menos, né, nesse estilo aqui, tá bom? Mais ou menos algo similar a isso, né? Beleza. Aí aqui você tem, né, o nosso A, certo? Aqui a gente tem o nosso B e aqui a gente tem os focos, né, que seria o nosso foco número 1 e o foco número 2. E essa distância, né, que a gente tem, esse aqui seria o C. Vou chamar de F2, né, colocar esse F1 aqui para cima, tá bom? Então é o seguinte, isso de uma forma geral é o que a gente tem, né, nessa figurinha, com exceção quando ela está achatadinha em relação ao eixo Y, mas a ideia, a essência é a mesma, né? Beleza, então o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo a distância focal, seria a distância entre esses focos, que automaticamente vai ser 2 vezes o valor de C, né? Então, beleza, vamos lá. Vamos reduzir a equação. Você tem 3x² mais 4y² igual a 36, não é? Para eu reduzir essa equação, vou simplificar ela por 36. Então, vou dividir todo mundo aqui, né, por 36. Então, divide 36, divide 36, divide 36, né? Com isso, se eu simplificar por 3 a primeira parte, eu vou escrever x² por 12. Aqui vou simplificar por 4, vai dar y² por 9, igual a 1, né? Então, o que aconteceu aqui para a gente, né? O que aconteceu aqui, neste caso, nessa situação especificamente, tá? Então, nesse caso aí, nessa situação especificamente, o que a gente vai ter, né? Você vai ter o A ao quadrado sendo 12, B ao quadrado sendo 9, né? Nessa posição, então, quer dizer que o desenho realmente esse aqui, porque o A aparece embaixo de x², né? Porque o A é o maior elemento, tá bom? Tá, aí a gente sabe que A ao quadrado vai ser igual a B² mais C², que é uma relação que a gente tem da nossa teoria, né? Da nossa elipse, tá? Então, daí eu vou ter esse A elevado ao quadrado, que é 12, igual B ao quadrado é 9, então 9 mais C², né? Se eu passar esse 9 para o outro lado, trocando o sinalzinho, a gente vai ter 12 menos 9 igual a C². Então, C² é 3, né? Se C² é 3, o valor de C vai ser a raiz quadrada de 3, tá bom? Então, esse é o valor de C que nos aparece, tá? Então, se o C é igual a raiz de 3, a gente tem que a distância focal, né? Então, a distância entre o foco número 1 e o foco número 2 vai ser 2 vezes o valor de C, certo? Porque você tem C nesse pedaço, aqui é C também, né? Então, se é 2 vezes C, essa distância é 2 raiz quadrada de 3, tá bom? Então, na questão, está representada aí pela letra D, né? Então, isso aqui que a gente tem para mexer nesse caso, nessa situação especificamente, tá? Resposta certa, letra D, né? Tá bom? Então, tá. O próximo caso que a gente tem, né, a próxima situação, seria o seguinte: a gente tem, né, um outro caso, uma outra situação que nos diz o seguinte, tá? O que nos fala essa próxima questão? O texto dela fala o seguinte: o segmento AB é um diâmetro da circunferência x² mais y² menos 6x menos 4y mais 11 igual a 0, né? Se A é o ponto de coordenadas cartesianas 2 e 3, então o ponto B possui coordenadas, né, iguais a quanto? Tá? Eu vou fazer só um esboço aqui para ter uma ideia. Então é o seguinte, aí você tem, né, uma certa circunferência, tá bom? Aí nessa circunferência a gente tem um pontinho A e um pontinho B, né? Esse ponto A e ponto B são o que a gente chama de extremos aí do diâmetro, tá? Vou pegar o compasso, estou com o compasso aqui, né? E por que fazer na mão? Beleza? Então, você tem, né, isso aqui, tá? Uma circunferência está montadinha aí. Então, é o seguinte, o que a gente tem? A gente tem um ponto, que é um ponto A, não necessariamente aqui, mas só para ter uma ideia, isso aqui é um esboço, tá? Um ponto A, 2, 3, beleza? A gente tem um ponto B,
né, eu quero descobrir, melhor dizendo, quem que é o ponto B, de maneira que esse segmento AB vai ser o diâmetro da nossa circunferência, tá? Qual que é a ideia? O que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir se isso aqui é o diâmetro, né? Eu vou descobrir quem que é o centro e trabalhar com esse centro sendo o ponto médio, porque isso aqui é raio, isso aqui é raio. Aí a gente consegue descobrir o valor desse B. Então, o centro da circunferência vai ser o ponto médio. Então, a gente vai trabalhar para descobrir quem que é o centro e depois descobre quem que é o ponto médio, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai fazer em cima, né, do que a gente tem aí, tá bom? Vamos lá. Então, é o seguinte, no caso nosso, eu vou fazer o quê? Você tem uma equação lá, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y, não menos, né? Menos 4y, com mais 11 igual a 0. Né? Então, essa é a equação que a gente tem. Tá? Daqui eu vou fazer completamente quadrado, descobrir quem que é o centro para essa figura. Então, a gente tem x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado menos 4y, e esse mais 11 passa a menos 11. Né? Então, ficou com essa cara o que a gente tem ali. Beleza? Tá, vamos lá. Agora, a gente vai fazer completamente quadrado aqui, não é? Completamente quadrado aqui e ver o que a gente consegue gerar, né, em cima disso daí. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui vai ficar x, metade de 6 é 3, então x menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9. Né? Então, a gente fez completamente quadrado aqui. Pode ver que essa expressão, se você desenvolver, vai ser exatamente essa. Né? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Mais y, metade de 4, 2, então menos 2 ao quadrado, certo? Com menos 4. Isso é igual, né? Deixa eu tirar o ponto A daqui e colocar ele, né, aqui mais para dentro aqui da figurinha. Ponto A é 2 com 3. Né? Beleza. Aí, isso aqui é igual a menos 11. Né? Então, isso aqui que a gente tem para fazer. Agora, dá uma arrumadinha, dá uma melhorada aqui, ver o que a gente consegue gerar. A gente tem x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado igual, olha só, aqui é menos 11. Né? Menos 9 com menos 4 vai dar 13, não é isso? Então, vai dar menos 13. Menos 13 faz para cá, mais 13. Então, você tem menos 11 com mais 13, que vai ser 2. Né? Então, isso aí que a gente tem. Agora, o que aconteceu aqui? A gente tem que a equação de uma circunferência é x menos xc quadrado mais y menos yc quadrado igual a r elevado ao quadrado. Né? Isso aqui seria o que a gente tem para esse caso especificamente, né? No caso aí de uma situação de uma circunferência. Tá? Se eu comparar, então eu vou descobrir quem que é o centro dela. Então, para eu descobrir quem que é o centro, olha só, o que a gente vai ter, né, nessa expressão que é o centro. Compara aqui, vai ser 3, né? Compara aqui, vai ser 2. Então, o centro é 3 e 2. Então, esse centro eu achei 3, 2. Beleza? Tá, agora vamos lá. Esse centro é ponto médio do segmento AB. Né? Se o centro é ponto médio do segmento AB, a gente vai conseguir, então, descobrir quem que é o B, né? Pensando no ponto médio. Então, o C, né, vai ser ponto médio AB. Então, vai ser, como vai ser quem? Né? Vai ser a soma das coordenadas XA, XB sobre 2, não é? YA mais YB dividido por 2, né? Porque ele é ponto médio. Então, se é ponto médio, é somar as coordenadas e dividir por 2, tá? Beleza? Agora, o que a gente sabe? Essa expressão aqui, ó, é o x no centro, no caso 3. Então, XA vale 2, fazer aqui em cima, você tem 2 mais XB dividido por 2, tem que ser quem? Tem que ser 3, não é? Ao mesmo tempo aí, que essa expressão é o y no centro, no caso 2. Então, a gente tem 2 mais YB dividido por 2, não é? Vai ser aqui, não é 3, né? Nosso y é 3, tá bom? Então, empolguei aqui, né? Então, seria 3. Certo? Então, você tem 3. Mais YB sobre 2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2, né? Então, esse aqui é igual a 2. Agora, se eu começar a manipular aqui, organizar, a gente já consegue descobrir quem que seria o nosso ponto B, né? Passa multiplicando. XB mais 2, que eu esqueci o 2 ali, igual a 6, não é? Passo o 2 para o outro lado. XB seria 6 menos 2, que é 4. Então, esse é o X no ponto B, não é?
Agora, vou fazer o mesmo esquema para descobrir o YB. Então, vai ficar 2, 2, 4. Então, 3 mais YB é igual a 4, certo? Vou pegar esse 3 que está somando, passo para o outro lado diminuindo. A hora que eu passar diminuindo, o nosso YB vai ser quem? 4 tira 3, 1. Né? Então, esse é o YB que nos aparece. Tá? Agora, a gente só fecha aí o nosso ponto B que eu estou buscando, seria XB 4, YB 1. Né? Está representado na questão pela alternativa A. Né? Então, a resposta à questão seria o nosso tópico da letra A. Né? Então, fechou bonitinho isso que a gente tem, né, para esse caso aí especificamente. Beleza? Então tá, nada demais, nada especial, né? Nada assim de tão difícil, né? Beleza? Então tá. Vamos lá. O outro caso, né? O outro caso que a gente tem, também assim, né? Todo bonitinho, nosso caso número 3, uma questão não difícil, né? Que fala o seguinte, ela é praticamente igual a número 1, né? Igual a primeira que a gente fez. O que eu tenho, né, para esse caso especificamente, né, para a situação dessa questão aí. A distância entre os focos da elipse 25x² mais 9y² com menos, né, 225 igual a zero é quanto? Né? Então, isso aí que a gente vai tentar mexer, tentar descobrir, tá bom? Vamos lá. Então, é o seguinte, no caso nosso aí, eu tenho 25x² menos 9y² igual a 225, certo? Por que igual a 225? Eu peguei esse menos 225 que estava antes, passei para depois positivo, né? Para reduzir essa equação, a gente vai ter que deixar igual a 1, né? Se eu for deixar igual a 1, então eu vou simplificar tudo por 225, né? Então, dividir tudo por 225 para ver o que a gente consegue criar, né? O que a gente consegue gerar em cima disso aqui, né? Então, simplificando, vai dar x² por 9, aqui menos y², não mais, né? É mais ali, não é menos, tá bom? Mais y² dividido por 25 igual a 1. Beleza? Criamos aqui a nossa elipse, né? Essa elipse, ó, aqui você tem o a², que é o maior elemento, aqui a gente tem b², né? Então, isso que a gente vai desenvolver. Então, se eu fosse montar, né? Se eu fosse fazer um esboço disso aqui, o que a gente teria? Né? Eu teria assim, no eixo y, se a² é 25, a gente vai marcar 5 aqui, não é? Menos 5 aqui embaixo, certo? No eixo x, como aqui b² é 9, então você marca menos 3 de um lado e marca 3 do outro, né? Então, isso aqui seria o nosso esboço aqui do nosso, né, da nossa figura, da nossa elipse, tá? Beleza, ficou meio tortinho, mas não tem problema não, tá bom? Tá, a pergunta é a seguinte, eu quero saber qual que é a distância dos focos, né? Você vai ter um foco aqui que eu vou chamar de foco número 1 e aqui um foco número 2, né? Para isso eu preciso de a² igual a b² mais c², eu preciso que isso aqui seja válido, né? Então, o nosso a² é 25, então você tem lá 25 igual b² é 9, então 9 mais c², né? Passo o 9 para antes, trocando sinal, a gente vai ter o seguinte, eu vou ter 25 menos 9 igual a c², né? Se 25 menos 9 igual a c², então c² é 16, aí o c vale 4, certo? Então, o foco número 1 está na altura do 4, o número 2 no menos 4, beleza? A pergunta é o seguinte, qual que é a distância focal, ou seja, a distância entre os dois focos, né? Então, a distância dos dois focos seria esse tamanho. Então, esse tamanho seria quanto? Seria 8, né? Distância do foco 1 até o foco número 2 é 8, que é 2 vezes C, no caso representado, né, pela letra E de espertinho, tá bom? Então, isso que a gente tem para essa situação especificamente, tá? Certo? E a última, né, a última questão da aula é o seguinte, o que ela nos fala, tá? Vamos lá. A última questão, eu tenho o seguinte, ó. Ela diz assim, né? No plano cartesiano, a circunferência de equação x², né, x² mais y² mais ax mais ay, certo?
com isso aqui com igual, né? Igual a 24, tá? Você tem isso aqui, ele já deixou claro que é uma circunferência. Ela passa pelos pontos 2, 2, então ela passa pelo ponto 2, 2 e passa pelo ponto 4 e 0, né? Passa por 4 e 0. Aí é o seguinte, pode-se afirmar que o centro da circunferência está, eu quero descobrir quem que é o centro dela, né? Vou descobrir quem que é esse A, aí eu coloquei aí A, mas na verdade é B, né? Tá bom? Então é o seguinte, eu quero descobrir quem que é esse A e esse B, né? Aí descobrindo quem que é o A e quem que é o B, a gente consegue, né, chegar numa conclusão aí em relação a esse centro, tá? Então vamos ver. Se esse ponto pertence à circunferência, quer dizer que esse ponto satisfaz a igualdade na circunferência, né? Então a gente tem 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais A vezes 2, mais B vezes 2, isso é igual a 24, tá? Então, no primeiro ponto a gente tem isso aqui. Aí, se eu for arrumar, fica 4 mais 4, mais 2A, mais 2B, igual a 24. Tudo bem? Aqui eu tenho 8, né? Você tem 8, passando para cá vai diminuir. 2A mais 2B, igual a 24 menos 8, que é 16. Tudo bem? Se eu quiser reduzir um pouquinho mais ainda, simplifica por 2. A gente tem A mais B igual a 8, né? Então, A mais B vale 8, certo? Se A mais B vale 8, agora a gente vai tentar descobrir, né, o valor de A ou de B através do segundo ponto, que você vai gerar uma segunda equação, né? E através dessa segunda equação a gente pode até montar um sistema se for necessário, tá? Então, vamos ver nesse pontinho aqui. Trocando x por 4 e y por 0, vai ficar 4 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais A vezes o x, que é 4, mais B vezes 0, isso é igual a 24. Opa, ficou bom, porque aqui ó, vai sobrar, né, só o A no meio do caminho ali antes do sinal de igual, então vai facilitar um pouquinho a nossa vida, né? O A fala assim, o B vai desaparecer aqui, né? Certo? 16, 0 ao quadrado, 0, mais 4A igual a 24. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 16 e passar para cá diminuindo, vai ficar 4A igual a 8, certo? Se 4A é 8, conclusão, A vale 2, né? Então, esse é o valor de A que a gente tem. Então, A mais B dá 8, o A vale 2, automaticamente, né? Eu já sei que o valor de B vai ser 6, porque a soma é 8, não é? Aí a nossa equação, ela vai ficar organizada assim, ó. X ao quadrado mais y quadrado com mais 2x, certo? Mais 2x, com mais 6y igual a 24. Né? Daqui eu consigo pensar em descobrir quem vai ser o nosso centro, né? Quem vai ser o centro dela. Vai completando o quadrado lá. X ao quadrado mais 2x mais y quadrado mais 6y, isso é igual a 24, né? Aí, isso aqui a gente vai fazer completamento, tanto na primeira parte quanto na segunda, né? Daí, eu vou ter assim, aqui vai ficar x mais 1 quadrado, beleza? X mais 1 quadrado, com menos 1, né? Mais, tudo bem? Ali, mesma coisa, y quadrado mais 6y, então a gente vai escrever aqui embaixo, tá? Senão vai ficar meio apertadinho ali. Vai ficar y metade de 6, 3 ao quadrado, menos 9. Lembrando que isso aqui é 24. Né? São as informações que a gente tem, tá? Aqui eu vou ter menos 1 com menos 9 dá menos 10. Posso falar mais, né? Então você vai ter x mais 1. Opa, deixa eu apagar e pegar um espaço maior. Né? Vou apagar aqui mesmo, tá? Aí, disso aqui, né, o que a gente vai ter? Vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual, como eu disse, dá menos 10, passa mais 10. Então, você tem 34. Beleza? Tá, aqui já chegou do jeito que eu precisava. Por quê? Né? Porque você tem x menos x centro quadrado, mais y menos y centro quadrado, igual a r quadrado. Não é? Se eu comparar o que a gente tem, o nosso centro aqui vai ser quem? Vai ser, ó, compara lá, menos 1, né? Porque aqui é menos xc, e aqui é mais 3, como é menos yc, menos 3. Então, esse é o centro que aparece para a gente, tá? Menos 1 e menos 3. Aí a pergunta é o seguinte, aonde que está
esse ponto. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, né? Então, o que acontece? Se a gente for pensar, né, nesse pontinho específico, aqui o eixo Y, aqui o X, né? Você vai ter negativo menos 1 aqui, meio fora de escala, menos 3 aqui, né? Então, estou me referindo a uma situação de um ponto, né? O centro dele está no terceiro quadrante, tá? No caso, o terceiro quadrante tem que ser o item C ou o item D, né? Aí fala que o raio é maior ou menor do que 1, né? No caso, como aqui é 34, a raiz quadrada de 34 ela é maior que 5, até por sinal, né? Então, automaticamente é maior do que 1. Então, o centro está no terceiro quadrante, beleza? E o raio é maior que 1. Resposta certa, letra D, tá bom? Então tá. Gente, grande abraço aí, bons estudos e até a próxima, tá?